Boa noite, todo mundo, quem está presente, quem está ouvindo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto interessante, que são os famosos eclipses, né? Então, um fenômeno raro que acontece no céu, mas um fenômeno muito óbvio, né? Então, desde que os homens estavam na caverna, desde lá da pré-história, desde o início da agricultura, desde o início da astrologia, digamos assim, o eclipse ele é um fenômeno que ele é um fato indiscutível. Por quê? Em algum momento, o Sol ou a Lua eles vão desaparecer, eles vão surgir, eles vão sumir do céu. Então imagina isso antigamente, que as pessoas que não tinham conhecimento, que não tinham fortes ferramentas astronômicas como a própria a luneta, o telescópio, satélites, não existia nada disso. Então, no passado, quando esse fenômeno do eclipse acontecia, ele chamava muita atenção. Inclusive, por muito tempo, as elites, digamos assim, os xamãs, os sacerdotes, eles utilizavam esse fenômeno do eclipse, inclusive, para manipular o povo. Isso vai ficar bem claro naquele filme Apocalipto, do Mel Gibson, que tem uma cena aí de um ritual maia, de sacrifício humano, inclusive, em que acontecia durante um eclipse. Então, imagina, o cara dizia, ó, amanhã o céu vai ficar tudo escuro. O sol, né, que é o doador da vida, sei lá, que está lá presente o tempo todo, amanhã o céu vai escurecer, o sol vai sumir. Imagina como é que o povão não ficava completamente assustado, completamente impressionado com um fenômeno desse. Então, os eclipses eles sempre intrigaram a humanidade, eles sempre trouxeram uma certa angústia, um certo medo, desde essa questão da própria manipulação em si, que acontecia em cima dos eclipses, em relação com o povo mais ignorante, mas, de fato, sim, os eclipses, dentro da astrologia, de uma maneira simbólica, eles representam, então, o que a gente chama de agentes da transformação. Os eclipses, eles ditam os ritmos da mudança. Então, quando acontece um eclipse, seja ele solar ou lunar, ele vai trazer transformações e mudanças, tanto no nível individual, quanto no nível coletivo. Então, eles causam uma certa apreensão, dá um medo, dá uma certa angústia, uma agitação, principalmente um período que antecede, e depois também a gente vai ter um período aí reverberando com essas transformações desse eclipse. O eclipse mais próximo que a gente pode citar e que trouxe uma baita de uma transformação e mudança foi os eclipses que aconteceram no final do ano, de 2019 para 2020, e que muita gente, inclusive, associa esses eclipses à chegada do Covid-19. Então, como já vinha sendo alertado por alguns astrólogos, essa conjunção entre Saturno e Plutão em Capricórnio já causava um decréscimo na energia, os dois maléficos fazendo uma conjunção num signo, Capricórnio, que já não é um signo fácil, complicado, que mexe com as estruturas, mexe com recursos, mexe com concentração de poder e etc. Unido a essa conjunção, nós tivemos o eclipse antes, que ativou e modificou 2019 e modificou o mundo daqui para frente. Então, os eclipses eles são muito importantes quando a gente vai fazer uma interpretação de mapa astral, uma carta celeste. A gente não pode esquecer, se tiver acontecendo importantes eclipses ao longo do ano, a gente tem que incluir os eclipses na nossa análise do mapa astral. Não podemos deixar de lado. Beleza? Bom, então a palavra eclipse provém do latim eclipsis, que por sua vez no grego eclepsis, que significa desaparecimento. Então, como a gente falou, né, do nada, em algum momento, tanto o Sol quanto a Lua, esses dois luminares são fundamentais que ditam o ritmo da vida, da dia e noite, que vão fazendo a marcha do tempo acontecer. Em algum momento, durante o eclipse, eles vão, de fato, desaparecer. Como a astrologia ela trabalha com o princípio hermético, que o que está em cima é idêntico ao que está embaixo, o universo macrocósmico
reverbera no universo microcósmico, é óbvio que um eclipse, a astrologia trabalha com simbolismo e com essas alegorias, elas vão trazer também o mesmo significado para a nossa vida prática e cotidiana. Então, o momento do eclipse, ele é um momento em que a nossa consciência, ela fica, de alguma maneira, obscurecida. De alguma maneira, a nossa percepção, ela fica meio confusa, meio travada. Então, é um momento sempre, sim, de tensão. Então, os eclipses eles só podem acontecer, ou ele é um eclipse solar, ou ele é um eclipse lunar. O eclipse solar sempre vai acontecer numa lua nova. E o eclipse lunar sempre vai acontecer numa lua cheia. Não pode, nunca, jamais acontecerá um eclipse numa lua minguante, numa lua crescente e etc. Só acontece numa lua nova ou só acontece numa lua cheia. Para a gente que estudou na aula anterior lunações, a gente sabe que uma lua nova é a conjunção entre o Sol e a Lua. E a lua cheia é a oposição entre o Sol e a Lua. Então, de uma certa maneira, são dois aspectos, são dois fenômenos que já sem eclipse já são fortes, né? A lua nova, ela abre um novo ciclo, uma nova lunação, e a lua cheia será o ápice, o clímax dessa lunação, beleza? E, obviamente, que esses eclipses eles acontecem para dar uma ênfase, dar um up, digamos assim, energético em 1000 vezes em relação a essa lua nova, em relação a essa lua cheia. Então, a primeira coisa é que a gente tem que entender que o eclipse solar ele vai estar trabalhando com o Sol, ele vai estar obscurecendo o Sol. Durante o dia, o Sol vai sumir. Então, a gente está falando do que a gente consegue enxergar, do que a gente consegue ter noção, do que a gente consegue ver. Então, o eclipse solar, ele mexe com o futuro, beleza? Eu não coloquei aqui. O eclipse solar, ele vai trazer as mudanças que virão a acontecer, beleza? E o eclipse lunar, a Lua fala do nosso inconsciente. Então, o eclipse lunar, ele fala do nosso passado. Tudo aquilo que a gente não viu, tudo aquilo que a gente deixou passar, tudo aquilo que a gente esqueceu, tudo aquilo que a gente jogou para debaixo do tapete, o eclipse lunar vem para trazer à tona toda essa confusão de que a gente não quis ver e, de alguma maneira, volta até para uma cobrança, para uma limpeza. Então, aquilo que foi colocado para debaixo do tapete emerge quando acontece um eclipse lunar, beleza? Então, resumindo, eclipse solar, lua nova, vai trazer as mudanças futuras. Então, aconteceu um eclipse solar, daqui a uns 6 meses, né, a gente pode estar vendo mudanças e transformações no mundo, coisas novas que ainda não aconteceram. Então, o eclipse solar ele fala de, por exemplo, governo, autoridades. Então, geralmente, quando acontece um eclipse solar numa figura de poder, como um presidente, um rei, etc., etc., a gente pode ver aí uma mudança de governo, uma queda, um impeachment, o político fica enfraquecido, etc. Ou seja, o cara está lá no poder, no comando, aí vem um eclipse solar, se for muito forte no seu mapa natal, a gente vai ter, então, aí, com o tempo, geralmente os eclipses duram aí, reverberam os próximos 6 meses, a gente tem aí uma mudança em relação a esse político que antes estava no poder e depois do eclipse solar, tudo aquilo que não era visto, todas as merdas que ele, de repente ele estava fazendo, um monte de corrupção e etc., vão vir à tona. E aí vai trazer um novo político, de repente uma outra pessoa entra no lugar desse político. E o eclipse lunar, ele vai trabalhar com as nossas emoções, não adianta. Então, tudo aquilo que a gente não quis ver, tudo aquilo que a gente não quer aceitar, inclusive mentiras. É muito interessante o eclipse lunar. Ele vai trazer à tona todo o passado
que estava também escondido. Então, por isso que eles são críticos. O eclipse solar pode trazer mudanças futuras. E o eclipse lunar vai trazer uma limpeza aí do passado, de tudo aquilo que a gente não queria assimilar ou estava com dificuldade de reconhecer, e etc, etc. Então, só para a gente entender aí como é que é o esqueminha, né? Então, o eclipse solar, ele vai acontecer de que maneira? Ele vai acontecer quando a Lua ela vai estar entre o Sol e a Terra. Então, a sombra, o que a gente vai enxergar vai ser justamente essa sombra do Sol que foi apagada, que foi obscurecido, que desapareceu mediante a interferência da Lua. Então, observe que o eclipse solar é uma dificuldade da energia solar, da luz solar, dela chegar até a Terra. Então, isso mostra o quê? Um atravancamento das energias, do poder, da fluidez. É um momento de profunda mudança e transformações. Beleza? Então, imagina que tá tudo escuro, tá tudo apagado, você, de repente, perdeu o teu celular. Aí tu tá procurando teu celular, tu não acha teu celular. Aí vem um eclipse, blum, dá uma iluminada naquela sala escura, é como se fosse um carro, de repente, que passa com farol e dá aquela iluminada, e você, opa, meu celular tá ali. Corre, corre, que eu tenho que pegar meu celular, porque daqui a pouco vai voltar tudo, ficar escuro, e eu vou deixar de enxergar onde está o meu celular. Então, seria mais ou menos dessa forma que o eclipse solar ele vai acabar se manifestando. Beleza? E aí, como volto a repetir, figuras de autoridade. Se de repente o eclipse pode afetar um governo, pode afetar uma empresa, pode afetar a saúde de uma pessoa. Por exemplo, a pessoa agora, o eclipse vai acontecer em Gêmeos, né? Então, ele acontece na lua nova em Gêmeos. Pessoas de Gêmeos, né, serão, então, extremamente afetadas com esse eclipse solar. Mas as pessoas de Sagitário também serão afetadas, porque o eclipse, a gente tem que analisar o eixo. Então, se acontece um eclipse em Áries, qual é o eixo de Áries? Libra. Então, é o eclipse que vai afetar individualidade, relacionamento. Quer um exemplo? Desde 2015, foi 2015? Se eu não me engano, foi 2015. Houveram muitos eclipses no eixo Libra e Áries. Desde 2015, a área de relacionamento na humanidade, se a gente for analisar friamente, mudou bastante. Novas formas de casamento, e etc, etc. Então, esse eclipse que aconteceram no eixo Áries e Libra trouxeram transformações na área do relacionamento. Agora a gente vai ter um eclipse no eixo Gêmeos e Sagitário. O eixo Gêmeos e Sagitário ele vai falar sobre comunicação, conhecimento, viagens. Então, esse eclipse aí pode trazer um grande problema nessa área. Então, a gente, devido às dificuldades do Covid, eu acho que esse eclipse, por exemplo, ele vai trazer aí a dificuldade de mobilidade, de dificuldade de viajar. Quem não tiver sido vacinado não vai viajar, e não sei o que, papapá. Vamos ter aí alguns problemas em relação a isso. Também vamos ter o problema de fake news, Gêmeos e Sagitário, esse eixo Gêmeos e Sagitário, ele está muito atrelado a essa questão, né? Da comunicação, da verdade, da mentira. Então, esse é o choque. A gente não pode esquecer que o eclipse ele afeta o eixo. Vai ter eclipse no signo de Aquário. Beleza, não esqueça de também observar aonde o leão vai cair no seu mapa, aonde que esse eixo está sendo afetado. E o eclipse lunar é o quê? É o Sol, a Terra no meio e a Lua. Então, a Lua ela vai acabar ficando aqui nessa penumbra, na umbra, que é onde a umbra é onde não está recebendo nenhum tipo de luz solar. Então, o eclipse solar, como eu falei, Sol, Lua no meio e a Terra, eclipse lunar, Sol, Terra e Lua. Beleza?
Então, isso mostra que o Sol tentando clarear, né, o que a Lua esconde. E o que a Lua fala? A Lua fala das nossas emoções, a Lua fala do nosso passado, a Lua fala dos nossos traumas, a Lua fala dos nossos vícios, a Lua fala do nosso subconsciente. Então, o eclipse solar ele vai revelar um futuro de mudanças, de transformações, e o eclipse lunar ele vai trazer à tona todo um passado que ainda não estava consciente. Essa é a regra geral, beleza? E por que eles são considerados agentes da transformação? Porque os eclipses eles vão acontecer muito próximos do nodo sul e do nodo norte. Olha aí, por isso que eles são os agentes da transformação. Todo eclipse que ele aconteceu próximo ao nodo sul e ao nodo norte. Então, nesse momento, o nodo sul está em Gêmeos, o nodo norte está em Gêmeos. Então, o eclipse que vai acontecer em Gêmeos vai ser muito próximo do nodo norte, que nesse momento está em Gêmeos, e o nodo sul, que está em Sagitário. Por isso que a gente não pode deixar de analisar o eixo, beleza? E por isso que eles são considerados os agentes da transformação, pois o nodo norte e o nodo sul, a gente já viu nas outras aulas, o tamanho da sua importância, pois eles são os posicionamentos do karma. Ou seja, são aqueles posicionamentos que a coisa vai acontecer, quer você queira, quer você não. Então, o eclipse, eles são os botões que acionam, que detonam essas mudanças, essas transformações para onde a humanidade deve seguir, seja na dor, seja na porrada, para que a gente possa tomar consciência e a gente possa ter clareza naquilo que estava obscuro. Porque é a metáfora da caverna. Nós estamos na ignorância, nós estamos na escuridão, nós estamos tentando sair dessa caverna da ignorância, aí vem o eclipse, e ao mesmo tempo que ele escurece, ele também vem para trazer à tona aí aquilo que a gente não queria aceitar e que, infelizmente, será inevitável a transformação. Para a gente entender bem essa questão do eclipse, a gente tem que entender que essa órbita que a Lua faz, ela tem dois movimentos muito importantes, que a gente não pode confundir. Que seria o mês sinódico, ou seja, que dura 29 dias, 12 horas, quase 13 horas, que é o ciclo da Lua, que ela vai fazer o movimento dela em relação aos outros planetas, em relação à Terra. A Terra não tem o seu movimento de translação, o seu movimento de rotação? Então, o movimento sinódico é o tempo que a Lua vai demorar para completar o seu movimento, certo? E o mês sideral, que dura 27 dias, 7 horas, quase 8 horas. É o tempo que a Lua demora para percorrer a faixa zodiacal. Então, a Lua demora para dar um giro ao redor da Terra, fazendo essa relação com o Sol, lá no céu, no universo, ela dura 29, 12, 13 horas. 29 dias, 12, 13 horas. E o movimento que a Lua faz ao redor da faixa zodiacal, passando por Áries, Touro, que a gente sabe que é uma faixa simbólica, vai durar 27 dias, 7 horas e quase 8 horas. Isso dá uma diferença de horário, por isso que às vezes a gente vê a alunação, como foi agora, a alunação Touro e Áries, a gente já tá, o Sol já entrou em Touro, aí depois que teve a Lua nova em Touro. Então esse lag, essa diferença, isso muitas das vezes acontece devido a essa diferença de ritmo entre o mês sinódico e o mês sideral. E aí, o que são os nodos lunares? Os nodos lunares, eles são justamente os pontos de cruzamento entre esse mês sinódico e esse mês sideral. Quando a Lua coincide nesses dois pontos, nessas duas órbitas, nesses dois ciclos, nós encontramos, então,
os nodos lunares. E cada cruzamento desse vai acontecer a cada 18 anos e meio. Então, a cada 18 anos e meio, a Lua ela vai encontrar um ponto de cruzamento tanto entre o mês sinótico e o mês sideral a cada 18 anos e 6 meses. Então, agora o nodo norte está em Gêmeos, daqui a 18 anos e 6 meses, o nodo norte volta de novo para Gêmeos para reverberar os questionamentos, os desafios em relação àquele signo em que a coisa está acontecendo. Então, nesse momento de Gêmeos, a gente está trabalhando, olha aí, na minha opinião, a grande transformação que o nodo, nesse momento, o nodo em Gêmeos está forçando a humanidade a passar é a questão do conhecimento e dos estudos. Então, o Covid-19, ele alterou o mundo drasticamente, e agora, com esse eclipse que vai acontecer no eixo Gêmeos e Sagitário, vai reverberar também a educação. O caso mais notório foi da menina aí, que estudou sozinho homeschool e passou na prova da USP, e aí deu aquela confusão toda, a menina não estudou, não tem ensino médio, e etc. Vamos aprovar, não aprova. Então, já podem se preparar aí, pessoal, que a educação, a forma de aprendizado, como a gente conhece, vai mudar drasticamente. O exemplo é saber outro idioma. Antigamente a gente tinha aí cultura inglesa, FISC, um monte de cursinho de inglês que ficava anos e anos te ensinando idiomas. Hoje em dia você, com aplicativo de computador, você consegue conversar, interagir com uma pessoa que fala até um idioma diferente do seu, sem necessariamente você ter sido alfabetizado em uma outra língua. Podem se preparar que vão vir mudanças drásticas na área da educação, tanto no ambiente universitário, como em relação à própria alfabetização, escola online, maior confusão, o que a gente vai fazer? Nem todo mundo tem acesso à internet, a computador, para estar aprendendo. Os professores estão passando mal, tendo que se reinventar para conseguir ensinar os alunos através do computador e etc. Então, é isso que a cada 18 anos a gente vai ter aí uma cobrança de uma mudança, de uma atualização, de uma transformação. E os eclipses, eles só são, como eu falei, aquele botão, aquele estouro para a coisa acontecer, senão a gente fica muito estagnado. E aí, pessoal, esse eclipse, ele vai acontecer quando? Ele vai acontecer quando essa órbita, esse nodo lunar, essa lua nova, essa lua cheia, eles estiverem todos alinhados. Então, né, é um alinhamento importante, é um alinhamento sério. A gente vai ter Terra, Lua, Sol, nodos lunares, todos eles alinhados. É aí nesse momento que a gente vai ter, então, um eclipse. Por isso, de novo, enfatizando o porquê que eles são os agentes de transformação. Porque eles acontecem num raro alinhamento muito próximos dos nodos lunares, que é esse ponto de interseção entre o mês sinódico e o mês sideral. Beleza? E aí, pessoal, a gente chega ao ciclo de Saros. O que é o ciclo de Saros? Em grego quer dizer repetição. Esses eclipses eles não acontecem de uma maneira aleatória. Então, para que ocorra um eclipse, é necessário que a linha dos nodos esteja apontando para o Sol e que o Sol, a Terra e a Lua estejam alinhados. O que só acontece quando a Lua, em fase nova ou cheia, encontra-se nas proximidades da elíptica. Então, 2 vezes ao ano, encontraremos a linha dos nodos alinhadas com o Sol e com a Terra. Quando a Lua passar pelo nodo durante a temporada de eclipse, ocorre, então, o fenômeno. Essas temporadas ocorrem a cada 173 dias. Então, a cada 173 dias, nós vamos ter a possibilidade de um alinhamento. Se somarmos 2 vezes esse período de 173 dias, já que só ocorre ou numa fase nova ou numa lua cheia, encontraremos o Sol e o nodo ascendente ou descendente da Lua, na mesma direção, uma vez a cada
346 dias. Ao multiplicarmos esse número de dias ao período de 18 anos e meio de regressão dos nodos, encontraremos, então, 6.585 dias. Então, toda essa explicação é para dizer o seguinte, que a cada 6.585 dias, a Terra, a Lua e o Sol estarão exatamente na mesma posição. Então, quando há um eclipse lunar, haverá também, exatamente, daqui a 6.585 dias mais tarde, outro eclipse lunar. Então, isso a gente chama de ciclo de Saros. O eclipse que vai acontecer agora em Gêmeos, daqui a 6.585 dias, de novo, vai ter novamente um eclipse na mesma posição que vai continuar o que a gente chama esse ciclo de Saros. Então, eclipses, eles não é uma coisa que está acontecendo agora no céu, totalmente aleatória. Do nada está acontecendo eclipse, que bonitinho, não. Esses eclipses eles já vêm acontecendo desde a época dos babilônicos, eles já vêm sendo catalogados. Então, esse ciclo de Saros, eles têm o início, o meio e o fim. Então, é importante a gente ter essa noção, para a gente não achar que o eclipse ele é um fato isolado. Há 6.585 dias atrás, houve um eclipse que aconteceu neste mesmo alinhamento, neste mesmo posicionamento que ocorreu entre a Terra, a Lua e o Sol. Por isso que é importante. A Lua e o Sol, os dois luminares mais fortes, mais constantes, mais presentes no nosso dia a dia, afetando a nossa querida Terra. Isso é muito importante a gente entender, que os eclipses, eles se repetem, trazendo justamente as questões que aconteceram no passado para serem novamente resolvidas, ou tentar tomar uma consciência, ou trazer uma clareza, ou encontrar um entendimento, ter uma verdade. Então, daí o nome ciclo de Saros. A gente tem que dar uma analisada nesse ciclo de Saros para entender como que está funcionando esse eclipse que vai se manifestar. E aí está o desenho aí para a gente entender, apontando para o Sol, a Lua coincide no mesmo posicionamento que a Lua na sua órbita. E aí, pessoal, a gente vai ter 3 tipos de eclipses solares. Nós podemos ter um eclipse total, anular ou parcial. O próprio nome já diz, né? Total é quando há aquela escuridão perfeita, a gente não vê mais nada. O anular fica parece só uma linhazinha, né? Parece um anel. E o parcial, metade escura e uma parte fica à mostra. E aí isso tudo vai depender do quão próximo esse eclipse vai estar acontecendo ao nodo norte. Então, quanto mais próximo, mais total. Quanto mais afastado, mais parcial vai ser esse eclipse, beleza? E aí a gente tem o eclipse solar, toda a luminosidade do Sol é escondida pela Lua. Um eclipse solar parcial, somente uma parte do Sol é ocultada pelo disco lunar. O eclipse anular, ou anelar, né, um anel da luminosidade solar pode ser visto ao redor da Lua. E um eclipse híbrido, onde a curvatura da Terra faz o eclipse seja observado anular em alguns lugares e total em outros lugares. Então, o cara, de repente, que está lá no Japão, está vendo um eclipse anular, e o cara que está lá na Austrália está, de repente, vendo um eclipse anular, um pedacinho só dele. E aí a gente também tem os tipos de eclipses lunares. O eclipse total lunar, né? Toda a Lua passa pela umbra. O eclipse lunar parcial, parte da Lua passa pela umbra. E o eclipse lunar penumbral, a Lua passa pela penumbra. O que é a penumbra? A região da sombra que recebe alguns pontos da fonte, ou seja, existe ainda, né, um faixo de luz. E a umbra, a região da sombra que não recebe nenhum tipo de luz, beleza?
Então, o eclipse penumbral, a gente tem aí uma faixa de luz sendo vista, e o eclipse total é quando a Lua está completamente na umbra, ela não recebe nenhum tipo de luz, nenhum tipo de nada, ela fica completamente escura. Então, são as formas que a gente vai ver no céu. E aí, pessoal, como é que a gente vai analisar esse eclipse? Primeira coisa que a gente vai fazer, eu nunca imaginei que eu ia falar isso, mas a gente vai ter que falar, vamos ter que abrir o site da NASA. Olha que loucura, eu, um astrólogo da conspiração, falando para os meus alunos abrirem o site da NASA. Por que a gente vai ter que abrir o site da NASA? Porque a gente vai ter que ver esse eclipse, de onde ele veio. Então, eu abri aqui o site da NASA, aí vocês vão digitar aí eclipse gsfc.nasa.gov. Lembrando que realmente a NASA é a única fonte de informação que a gente tem do nosso céu, do nosso universo, das coisas que estão acontecendo. Então, olha aí, ó. O último eclipse que a gente teve foi esse eclipse que eu falei, no dia 14 de dezembro. 14 de dezembro, o eclipse solar total. Olha aí onde ele passou. Passou bem forte no Brasil. A gente teve aí o Covid arregaçando o nosso país, etc. E aí a gente vai ver agora os próximos eclipses. O mais importante que a gente vai ver agora é o eclipse que vai rolar agora em 2021. Eclipses lunares que vão acontecer de 2021 a 2030. Então, olha aqui, pessoal. Dia 26 de maio de 2021, nós vamos ter, às 11h19, um eclipse total. Olha aí, já vimos que então o eclipse vai vir forte. 26 de maio, o eclipse vai ser total. E qual é o ciclo de Saros que ele pertence? Esse eclipse pertence ao ciclo de Saros 121. Isso é sério, isso é muito importante. E ele vai ser visto em quais áreas? Na Ásia, na Austrália. Então, essas áreas aonde o eclipse ele vai passar são as áreas aonde serão mais afetadas. E se a gente for olhar aqui, eu estava até vendo, rapaz, até 2030 não tem nenhum eclipse afetando o nosso Brasil. É por isso que o Brasil é um país estranho. Até 2030 não tem nenhum eclipse afetando drasticamente o Brasil, beleza? Então, esse eclipse ele vem de uma série de Saros 121. A gente clica aqui, ó, em cima. Esse eclipse que vai acontecer no dia 26, ele é da série de Saros 121. Quando foi o primeiro eclipse dele? Olha que loucura. Foi em 1047. Essa série de Saros, que vai acontecer no dia 26, começou lá em 1047 e vai terminar em 2508. Ninguém aqui vai estar vivo, certo? Então, é uma duração de 1460 anos esse ciclo. Beleza? Muito importante a gente ter essa noção. E aí, qual foi o eclipse lunar mais longo? Ele aconteceu em 1660. Então, por isso que eu falo, a gente que estuda astrologia não pode ficar limitado somente à astrologia. Olha o quanto é importante a história dentro do estudo da astrologia. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente, como estudante, vai pegar esta data de 1660 e vai começar a pesquisar o que mais importante aconteceu em 1660. Porque os fatos marcantes de 1660 nos darão uma noção, uma perspectiva do que pode acontecer agora nesse ciclo, nesse novo eclipse que vai rolar, total também, é um eclipse lunar total, que vai acontecer no dia 26 de maio. Então, olha como é importante a gente entender essa questão do ciclo de Saros, para a gente saber da onde que esse eclipse está vindo, quando que ele teve força total e que ele se manifestou com o seu ápice, porque isso vai estar reverberando até agora. Então, a data mais importante para a gente entender é 1660, para a gente fazer aí um estudo e ver como que ele está afetando a nossa vida.
Aí a nossa amiga Cídia perguntou, pô, mas está falando Américas, né? Como é que a gente vai saber direitinho aonde que vai estar pegando esse eclipse? Aí a gente vem, só um minutinho, compartilhar aqui. Pronto. Aí a NASA dá todas as informações técnicas, tudo bonitinho, papapá, mas a gente não quer nada disso, a gente quer ver aonde esse eclipse será visto. Então, olha aqui, ó, a parte sem visibilidade, é onde está cinza aqui mais escuro, onde ninguém vai ver nada desse eclipse, né? E aí, olha aqui, ó, o Brasil recebe uma faixa muito pequena. Vai reverberar no Brasil esse eclipse? Reverbera, mas não com a força total de outros eclipses que acontecem mais próximos, né? Então, ele vai ser mais visto, por exemplo, aonde? Aqui, ó, nessa faixa cinza mais clara, beleza? Então, aqui na pontinha da Argentina, ó, puc, então, graças a Deus, aí a gente não vai estar recebendo muita a influência desse eclipse. Então, a gente vai voltar para 1660, vai ver os fatos históricos importantes, vai fazer uma reflexão e vai ficar de olho aí na Austrália, vai ficar de olho aí nos Estados Unidos, vai ficar de olho na Ásia. O eixo Sagitário e Gêmeos, como eu falei, também afeta comércio exterior, vendas. Vamos ver o que vai acontecer aí. Beleza, pessoal? E aí, voltando para o nosso lado astrológico. Bom, já identificamos que é um eclipse total, já identificamos a sua série de saros, já identificamos qual foi o seu auge, e aí já identificamos aonde que esse eclipse terá maior visibilidade e maior efeito. E agora a gente vai para a análise astrológica. Então, a gente já sabe, né, que já estudamos o eclipse, agora a gente vai abrir o astro.com para a gente entender como é que essa loucura vai acontecer. O eclipse é no dia 26 de maio. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Sem dúvida não, Dani, mas eu pesquisei aqui e em 1660 ocorreu no Brasil a chamada Revolta da Cachaça. A revolta foi o aumento de impostos cobrados em cima da cachaça. Pronto, então a gente já sabe que alguma coisa aí vai ter aumento de imposto. Interessante, interessantíssimo. Movimento sacudida de poder. A gente vai ver aí qual é a crise que está acontecendo na Colômbia. Aumento de impostos. A gente vai ver no Brasil, já anunciaram aí que vai aumentar a luz. Então o povo vai se revoltar aí com essa questão. Muito interessante. A gente já tem uma noção bem clara do que vai reverberar aí no eclipse. Aí vamos lá. Já sabemos, já estudamos o eclipse, ver como que ele vai afetar a nossa vida cotidiana. Dia 26 de maio é o eclipse. Aí a gente vai vir aqui, ó, seleção alargada, vai abrir mapa astral e trânsitos. Vai colocar lá, como eu já falei, o estilo desenho clássico e vai colocar a data, 26 de maio de 2021. Sistema de casas Plácido. Vamos botar a Roda da Fortuna, a Lilith e o Quiron. E vamos ver o mapa, como é que isso vai reverberar. Vamos abrir o mapa do Daniel. E aí vocês vão abrir o mapa junto com o eclipse, para ver onde isso vai reverberar no mapa de vocês. Então, vou botar aqui o meu, Daniel, 8 de maio. Porque é muito interessante esse eclipse. E eu estou, inclusive, preocupado com alguns probleminhas aí meus. Então, vamos lá. Daniel, tem uma pergunta da Ana, ela colocou no escrito porque ela não consegue abrir o microfone. Uhum. Qual é a pergunta? Ela está perguntando se o eclipse lunar pode mexer com o passado dos governos. Exato, tudo que não está sendo visto à tona vai dar merda. E esse eclipse cai em Gêmeos, né? Então cai na Lua do Brasil. Vamos ter aí possibilidade de escândalo aí, de corrupção, vai ter aumento de impostos. Acabou, vai ter aumento. Vocês vão ver e vocês vão ficar assustados. Vocês vão ver o governo falando, ó, gente, vamos ter que aumentar impostos devido aos gastos do Covid. Vocês vão ver. E aí o povo vai se rebelar.
podemos ter aí uma agitação realmente agressiva, uma resposta agressiva do povo em relação a esse aumento de impostos. Para mim, é o que vai acontecer. Essa é a minha previsão já, essa é a minha análise. Então, prepare-se aí o bolso, porque vai mexer. E aí, por exemplo, o que eu quero mostrar para vocês é que vai mexer na minha casa 2, na minha casa do dinheiro. Então, eu estou com problema com meu CPF na Receita Federal. Espero que isso se resolva o mais rápido possível, porque senão vai me dar uma dor de cabeça enorme. Bom, resumindo, pessoal, vocês vão ter que abrir, eu não estou conseguindo compartilhar, já estou irritado aqui, vocês vão ter que abrir, pegar o mapa da eclipse e colocar em cima do mapa astral de vocês. Se esse eclipse vai cair no eixo Gêmeos e Sagitário, vocês vão ver onde vai cair. No meu vai cair na casa 2 e na casa 8. Vai mexer com a minha Vênus está em Gêmeos, então vai ter questões aí de amor envolvendo a minha vida. Vai mexer com o Sagitário casa 8, eu estou com o meu CPF travado com a Receita Federal, então isso está mexendo com a minha vida financeira. Vamos ver se isso se resolve ou se isso vai virar um problema, um drama ainda maior. Então, por que eu tive esse problema? Olha aí, o eclipse anterior foi em Sagitário. Quando houve o eclipse ano passado em Sagitário, a Receita Federal viu que eu estava 5 anos sem declarar imposto de renda. E aí vieram para cima de mim. Ou seja, o eclipse em Sagitário mexeu com a minha casa 8. Casa 8 é casa de imposto. Casa 8 é dinheiro que você dá para o governo. Eu não estava dando dinheiro para o governo, o eclipse trouxe à tona o meu passado obscuro de estar escondendo as minhas finanças para o governo. O governo ficou sabendo, a Receita Federal me pegou, e agora eu estou com esse problema, e esse eclipse vai trazer à tona, vai evidenciar que eu vou ter que organizar minhas finanças, e etc, imposto de renda, e etc. Já vi que eu vou ter uma dor de cabeça em relação a isso. Vou ter que resolver urgentemente essa questão. Espero conseguir resolver isso antes do eclipse, para não dar mais problema. E aí vocês vão olhar no mapa de vocês, pessoal. Eu tenho ascendente em Gêmeos, a casa 7 em Sagitário. Mano, cuidado com o teu corpo, cuidado com a tua saúde, vai afetar questões de relacionamento também. Então, a tua individualidade e o teu relacionamento serão afetados. Daniel, eu tenho casa 4 em Gêmeos, casa 10 em Sagitário. Vai mexer com família, vai mexer com trabalho. E aí? Ou dá prioridade para um, ou dá prioridade para outro, ou um está dando dor de cabeça e o outro está afetando o outro. É só isso. O eclipse, eles são agentes da transformação que detonam mudanças. Em 2018, teve um eclipse poderoso em Leão. Minha casa 4, meu fundo da alma em Leão. Rapaz, quando teve esse eclipse em Leão, eu fiquei doente, foi uma diarreia, vomitando. Até hoje eu não entendo por que isso aconteceu. Foi o eclipse. Eu acredito que tudo eu vinha me alimentando mal, vinha me cuidando mal. Quando chegou o eclipse em Leão, bateu na minha casa 4, eu fiquei doente. Então, há uma baixa energética, sim, se o eclipse bater no teu sol, se o eclipse bater na tua lua, se o eclipse bater no teu ascendente, isso vai te dar uma baixa energética, então você vai ter que estar se preparando, vai se resguardar, se proteger. É óbvio que quando está acontecendo o eclipse, não é hora de tu iniciar nada. Eu vou começar um casamento no eclipse, tá maluco? Vou abrir um negócio no eclipse, tá viajando? Vou fazer uma cirurgia quando vai acontecer um eclipse. Nem pensar. Então, tu não vai fazer nada arriscado num período que está acontecendo o eclipse. Então, um mês que antecede, a gente já começa a ficar sentindo os efeitos já desse eclipse que está chegando. E depois, ele vai reverberar o tempo que esse eclipse acontecer no céu. Então, vamos dar um exemplo. O Sol sumiu durante 3 minutos. Durante 3 meses, aquele eclipse vai reverberar com força máxima. O Sol sumiu por 5 minutos. Por 5 meses, aquele eclipse vai reverberar com força máxima na sua vida, pedindo para que você tenha coragem, iniciativa, força de vontade para executar as devidas mudanças e transformações na sua vida. Deu para entender? Eu já vou ligar para a advogada e vou falar: e aí, advogada? Porra, até agora não resolveu esse drama? Tá demorando demais.
vai vir um eclipse aí e pode me arrebentar ainda mais, entendeu? Então, é uma situação incômoda que já vem se perpetuando e que, por eu ter sido negligente, querer pagar de esperto e de malandro, olha aí, o eclipse veio e detonou meus esquemas todinho. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, Dani, eu vou ter que assistir de novo esse vídeo. Por Aí quê? depois... Muito difícil? Dúvidas. Muito complicado? Não, é mais essa parte técnica mesmo, né? Que você tem que entender da lua cheia, que cada eclipse é de acordo com um determinado posicionamento. Essa parte mais técnica mesmo. A questão simbólica é isso. É olhar o eixo que ele está batendo, ver a casa, ver o signo, ali o bicho vai pegar aquilo que você não está vendo. Por exemplo, uma vez eu morava com um canceriano. Aí ele tinha me contado uma mentira. Porra, quando teve eclipse em Câncer, mexeu com o sol dele, eu descobri a mentira dele na hora. Eu ainda avisei ele, falei, mano, se tu estiver mentindo pra mim, o eclipse vai rolar um eclipse em Câncer. Vai vir à tona tuas merdas. Não deu outra. O eclipse veio em Câncer, as merdas do maluco, as mentiras todas do cara vieram à tona. Então é isso. Aquilo que não está sendo enxergado, aquilo que não está sendo visto, vai vir à tona, tanto a nível individual quanto a nível coletivo. Agora, para ajudar a nossa interpretação, foi como eu falei, a gente tem que ver aonde essa faixa penumbral do eclipse está batendo. Está batendo no país tal. Então, esse eclipse vai reverberar forte aí, beleza? Esse eclipse, inclusive, mexe com a Argentina. Então, a gente vai ter aí algumas notícias também em relação à Argentina, que também tem a ver com esse negócio de imposto. Os ricos vão ser sobretaxados, como é que vai ser, e etc. Está maior confusão lá na Argentina também em relação a isso, beleza? E aí, outra coisa importante também é o seguinte, aonde o eclipse passa, o grau que o eclipse acontece, o eclipse vai acontecer a 25 graus do meu Marte, da minha Vênus, vamos dar um exemplo. Então, o eclipse passou a 25 graus da minha Vênus. Quando Marte passar em cima daquele grau daquela que houve o eclipse, ele vai ser ativado de novo. E quando Saturno passar em cima daquele grau em que houve o eclipse, Saturno finaliza as questões que ali estão abertas. Deu para entender? Ana, gostaria de falar. Fala, Ana. Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta, Dani. Faz, esse eclipse agora do dia 26 é lunar, né? Então tem a ver com o passado. Então, ele vai trazer o passado. Ele traz à tona as questões do passado. Então, por exemplo, Daniel, por exemplo, esse eclipse ele me afeta muito, porque ele cai no meu nodo norte, certo? Então, eu estou focando nos meus livros. Eu estou focando, estou fazendo o livro de poesia, estou fazendo o livro de astrologia técnica e papapá, pepepé. Estou apostando nos meus livros. Agora, o que isso vai reverberar de ruim para mim? Essa questão de eu ter fugido do imposto de renda aí vai dar uma dor de cabeça para mim. Infelizmente, porque cai na minha casa 2, na minha casa 8. Então, você, Rafaela, você tem essa sagitariana. Mas aonde que cai Gêmeos e Sagitário? Cai na tua casa 3 e na tua casa 9, não é isso? Isso. Então, vai dar de novo a tua agonia de querer ir embora, né? Se movimentar, vou embora do país, não vou para onde? Ai, meu Deus. E assim vai. Então, no teu caso, também é muito de estudo. Para onde tu tá levando teus conhecimentos? Tá indo certo? Teu caminho? Tô gostando de estudar de astrologia, Pode ser que esse eclipse traga algum resultado mediante a esse conhecimento que você está estudando. Ou pode ser que você... Ai, meu Deus, estou estudando isso, não está me dando nada, não está trazendo resultado nenhum. E agora, o que eu faço? Bebê. O eclipse ele também tem o seu caráter, também não é só maléfico, negativo. Se tu estiver surfando bem, dentro da tua realidade, dentro do teu mapa, ele pode até te ajudar a trazer mais insights criativos e ver o que está faltando para tu melhorar cada vez mais. Beleza, mas não tem a ver com essas coisas que a gente falou do ciclo de 18 anos, porque no vídeo que você tinha mandado essa semana, falava bastante sobre isso, e você falava que, por exemplo, 2002, eu acho, se eu não me engano, e aí, se eu não me... Posso estar falando besteira, tá? Mas acho que eu lembro disso no vídeo. Aí você falou das Torres Gêmeas,
que caíram, acho que foi 18 anos atrás. Você falou umas coisas assim no vídeo. Exatamente, a gente tem que ver, porque aonde esses eclipses eles bateram no passado, entendeu? Então, eu só estou dando um apanhado geral. Se você puder, por isso que eu falei, pega o ciclo de Saros ali e vai acompanhando, né? Onde foi o apogeu, a gente já viu que foi 1660, no caso esse. Eu não sei se daquele vídeo qual era o ciclo de Saros que eu estava me relacionando, entendeu? Entendi. Então, é isso que a gente tem que analisar. Não vamos se perder muito e viajar muito, mas a regra básica é essa, beleza? Ana, se você puder digitar a sua pergunta. Eu quero saber porque eu vou fazer aniversário dia 29, o eclipse vai passar antes. Vai reverberar. Então, meu Gêmeos é na casa 5. Exatamente. Então, já viu que o filhote aí pode mexer com o teu filhote. Você já vem apresentando aí, falando que não quer mais trabalhar com massagem, já saco cheio. Então, é forte esse eclipse para você, ô Silvia. Ele vai reverberar mudanças. Na então, casa 11. Exato. Então, teus projetos, teus planos. Fala, caraca, e agora? Eu vou ter que mudar meus planos, vou ter que mudar meus projetos. Vai mexer na tua área de amizade. Pô, preciso conhecer gente nova, preciso fazer um novo network. Se eu for fazer um novo negócio, eu vou ter que mudar a minha, como é que eu posso dizer, a minha rede social, inclusive, né? Sim. Então, vai vir para tu, vai ser importante. Ô, Silvia, então já vai vendo a tua alimentação, já vai vendo o teu corpo. Já estou fazendo isso. Beleza? Então, pensar com carinho nisso aí. Beleza. Foi? Ok, foi. Alguém mais quer falar alguma coisa? No meu caso, meu gêmeo está na casa 12, sendo que Sagitário vai para 6, né? Você é outra, que a saúde... significaria? A saúde, então, pode ter certeza. E aí, como a gente fala de casa 12, olha aí, vai que você pega aí algum segredo que tu não estava sabendo, né? Vai mexer com a tua trabalho, rotina de trabalho. Ai, será que eu mudo minha rotina de trabalho? Será que alguma coisa pode acontecer que saia do seu controle e gere algum estresse? Mas é muito forte também a questão da saúde aí, hein, Cídia? Atenção aí, melhorar os hábitos, principalmente você taurina aí, tem que comer tudo bonitinho, tudo limpinho. Beleza? Enquanto a rotina de trabalho já está modificando, tá aparecendo novas coisas aí. Enquanto isso aí tá indo no caminho. Se a gente souber encarar essas mudanças, o eclipse ele afeta menos. Agora, se a gente é reluzente às mudanças, fica preso, aí o eclipse bate forte. Porque a palavra crise, para os ocidentais, é uma necessidade de tomar uma decisão. E para os orientais é uma oportunidade de mudança. Então eu vejo o eclipse com isso. Você tem que tomar uma decisão, você tem que agir. Compreende? E você vai ter que aceitar a mudança que ele vai te trazer. Quanto mais você resistir, mais dificuldade. Quanto mais você surfar nelas, melhores resultados vocês vão ter. Pessoal, a gente vai finalizando por aqui, aula do eclipse. Então, sempre não pode deixar de interpretar o mapa astral, uma revolução solar, se tiver acontecendo trânsito. Porque olha aí o caso da Silvia. Porra, é um ano de mudança para ela. Muito próximo do sol dela, muito próximo do aniversário dela. É um ano de mudança. Aí você passa batido e analisa o ano dela sem ver o eclipse, você vai faltar de usar a palavra crítica. Olha, é um ano crítico. Porque toda mudança, né, ela é crítica, ela dá medo, assusta. Para onde eu vou? Fico na mesma zona de conforto, inovo, faço transformações. Por isso que o eclipse ele traz uma certa angústia, né? Porque ele trabalha com incerto, ele trabalha com desconhecido. Ficou tudo escuro, cara. Cara, eu não estou enxergando nada. Qualquer passo em falso, eu posso tropeçar e cair. Então, ele traz essa tensão. Mas no passado, os eclipses eram vistos muito mal, cara. O eclipse era um agouro de fim do mundo, de apocalipse. Vai dar merda quando aconteceu o eclipse. Hoje em dia, não é assim tanto, mas ainda assim o efeito é bem forte.
Mas também lembrando que esse efeito é só durante o eclipse ou, tipo, ele fica reverberando? Eu falei, ele reverbera o tempo que o eclipse durar. Se o eclipse durar 5 minutos, bota aí 5 meses de ativação. Compreende? E aí, quando Marte passar de novo aonde aquele eclipse aconteceu, ele vai dar uma ativada. Quando Saturno passar de novo aonde aquele eclipse aconteceu, ele vai dar outra ativada. Deu para entender? Misericórdia. Bom, quem tiver dúvidas, pergunte depois, né? O grupo está lá, fiquem à vontade, tirem suas dúvidas e não deixem de valorizar a importância e dimensão do efeito e do fenômeno do eclipse. Mas sem esse fanatismo, sem essa loucura. Ai, meu Deus, é o fim do mundo, eu vou morrer porque o eclipse vai acontecer no meu sol. Não. Mas uma grande mudança, uma grande transformação vai sim acontecer na sua vida. Falou, galera? Falou, Dani. Obrigada. Uma boa noite para todo mundo. Dani? Oi. Dani? Fala, Silvia. A Ana colocou aqui a pergunta dela. Ela está dizendo que o acidente dela é em Sagitário e a roda da fortuna está em Gêmeos na 7. Então, para ela, o que pode rolar? Mudanças no amor. Mudanças no amor. Vai para Manaus para conhecer o Peterson. Valeu? Pode apostar que a dona Ana tá brotando por Manaus depois desse eclipse. Anotem aí. Vocês vão se assustar. Opa, vamos aguardar. Vamos guardar aí essa previsão. Um grande abraço a todo mundo. Uma boa noite e até quarta-feira que vem. Depois vou falar qual vai ser o assunto que a gente vai tratar.